Olá! Nesta aula falaremos sobre o gênero narrativo romance. Primeiro vou explicar um pouco sobre narrativas. Segundo o Dicionário de Gêneros Textuais, a narrativa é uma exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, por meio de palavras ou de imagens. Elementos encontrados em narrativas: narrador, foco narrativo, personagens, conflito, tempo, espaço e enredo. Na aula sobre novela, expliquei um pouco sobre os narradores, o foco narrativo e as personagens. Nesta aula, explicarei mais sobre conflito, tempo, espaço e enredo. Conflito: obstáculos ou desafios que surgem no caminho dos personagens. Tempo: tempo cronológico, segue a ordem do relógio, é marcado por algumas palavras como ontem, semanas depois, ao meio-dia, etc. E tempo psicológico: tempo interior, ocorre dentro dos personagens. Ocorre quando o personagem está sonhando, imaginando, relembrando ou pensando. Espaço: lugares onde a narrativa acontece. O lugar pode desempenhar um papel muito importante na narrativa, pois adianta as sensações que o autor pretende passar. Enredo: acontecimentos ordenados em uma história, nos quais participam as personagens. Chamado também de ação, trama ou intriga. A estrutura de uma narrativa costuma ser organizada e dividida em 4 momentos: introdução, desenvolvimento, clímax, desfecho e conclusão. Principais subgêneros narrativos: epopeia, poema narrativo, romance, longa narrativa em prosa, conto, curta narrativa em prosa, novela, narrativa em prosa com dimensões entre o conto e o romance, e fábula, narrativa curta, protagonizada por animais e com uma moral. Vejamos agora um exemplo de arco narrativo. A história dos 3 porquinhos. Na exposição, os 3 porquinhos decidem construir 3 casinhas. O conflito se dá quando o primeiro porquinho faz uma casa de palha, o lobo sopra e derruba a casa. O segundo porquinho também faz uma casa, mas de madeira. O lobo sopra e derruba a casa. O terceiro porquinho faz uma casa de tijolos. Dessa vez o lobo não consegue derrubar a casa de tijolos, então vem o clímax. O lobo entra pela chaminé de tijolos e cai na panela que está na lareira. No desfecho, os porquinhos se livram do lobo e seguem construindo suas casinhas. Romance. Segundo o Dicionário de Gêneros Textuais, romance é um dos gêneros mais conhecidos da literatura, herdeiro da epopeia, é tipicamente um gênero de modo narrativo, assim como a novela e o conto. Escrito em prosa, mais ou menos longo, narram-se nele os fatos imaginários, às vezes inspirados em histórias reais, cujo centro de interesse pode estar no relato de aventuras, no estudo de costumes ou tipos psicológicos, na crítica social, etc. A distinção entre romance e novela não é clara, mas costuma-se definir que no romance há um paralelo de várias ações, enquanto na novela há uma concatenação de ações individualizadas. No romance, uma personagem pode surgir em meio à história e desaparecer depois de cumprir sua função. Características do romance: narrativa longa em prosa, costuma ser dividida em capítulos. Ambientação temporal: a narrativa ocorre em um determinado tempo, podendo ser de forma linear ou não linear.
de forma objetiva ou subjetiva. Ambientação espacial, espaço ou local onde as cenas se passam. Enredo constituído a partir de vários eventos e acontecimentos relacionados. Personagens ligados através da trama principal, como protagonistas, antagonistas e personagens secundários. E gênero aberto. Pode ser utilizado de maneira experimental para reter a atenção do leitor. Vamos analisar um trecho do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, do autor brasileiro Lima Barreto. Introdução. Como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às 4h15 da tarde. Havia mais de 20 anos que isso acontecia. Saindo do arsenal de guerra, onde era subsecretário, bongava pelas confeitarias algumas frutas, comprava um queijo, às vezes, e sempre o pão da padaria francesa. Não gastava nesses passos nem mesmo uma hora, de forma que às 3h40, por aí assim, tomava o bonde. Sem erro de um minuto, ia pisar a soleira da porta de sua casa numa rua afastada de São Januário, bem exatamente às 4h15, como se fosse a aparição de um astro, um eclipse. Enfim, um fenômeno matematicamente determinado, previsto e predito. A vizinhança já lhe conhecia os hábitos, e tanto que na casa do capitão Cláudio, onde era costume jantar-se aí pelas 4h30, logo que o viam passar, a dona gritava à criada: Alice, olha que horas são, o Major Quaresma já passou. E era assim todos os dias, há quase 30 anos. Vivendo em casa própria e tendo outros rendimentos além do seu ordenado, o Major Quaresma podia levar um trem de vida superior aos seus recursos burocráticos, gozando por parte da vizinhança da consideração e respeito de homem abastado. Nesta introdução, somos apresentados ao protagonista. São mostrados alguns aspectos de sua personalidade. O protagonista é apontado como alguém que tem uma rotina bem definida, alguém que preza pela pontualidade, etc. Outro aspecto que devemos observar é sobre o tipo de narrador. Quem conta os acontecimentos é um narrador em terceira pessoa, onisciente e onipresente. Ele conhece os hábitos e pensamentos de todos, além de saber sobre todos os acontecimentos que ocorrem na narrativa. Outros exemplos de romances brasileiros: Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, A Falência, Júlia Lopes de Almeida, Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa, e A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Atividade. Primeira questão. Imagine que você está escrevendo um romance. Como seria o protagonista? Será necessário preencher a ficha com nome, habilidades, objetivo principal e como o protagonista se comportaria diante dos conflitos. Segunda questão. Escolha o espaço e tempo para se passar a narrativa. Exemplos: Rio de Janeiro na década de 90 ou Paris atualmente. O link para responder a atividade estará na descrição deste vídeo. Vamos a um breve resumo. Romance é um gênero narrativo literário, texto em prosa, de extensão mais longa. Narrativa se passa em um determinado espaço e tempo, com personagens como protagonista, antagonista e personagens secundários. Gênero mais amplo, permitindo experimentações. Espero que tenham gostado. Bons estudos!